eu vou te contar um segredo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre realidade. Deixa eu começar com uma confissão. Eu não entendo mecânica quântica. E sabe de uma coisa? Ninguém entende. Eu posso dizer isso com segurança. Ninguém entende mecânica quântica. Nem eu, nem Einstein, nem Bohr, ninguém. E se alguém te diz que entende, essa pessoa está mentindo ou não sabe o suficiente para perceber que não entende. Mas espera, antes que você feche esse vídeo pensando, se nem Feynman entende, como que eu vou entender? Deixa eu esclarecer uma coisa. Quando eu digo que ninguém entende, eu não quero dizer que a gente não sabe como funciona. A gente sabe perfeitamente como funciona. A gente tem equações que fazem previsões com precisão absurda. O que eu quero dizer é que ninguém consegue encaixar mecânica quântica em nenhum modelo que faça sentido para os nossos cérebros humanos. E agora, eu vou te mostrar exatamente por quê. Vou começar com o experimento que contém todo o mistério da mecânica quântica. Não estou evitando nada, estou mostrando a natureza na sua forma mais elegante e mais difícil. É o experimento da fenda dupla. E deixa eu te avisar, quando você entender o que realmente acontece nesse experimento, você vai perceber que a realidade é muito mais estranha do que qualquer coisa que você imaginou. Pega uma fonte que dispara elétrons, um de cada vez. Na frente dela você coloca uma barreira com duas fendas estreitas, e atrás tem uma tela que detecta onde o elétron chega. Agora dispara um elétron. Ele passa por uma fenda ou pela outra, bate na tela, faz um ponto. Dispara outro, mais um ponto. Dispara milhares deles, um de cada vez. E lentamente, ponto por ponto, um padrão começa a aparecer na tela. E aqui está o que vai fritar seu cérebro. O padrão que aparece não é o que você esperaria se os elétrons estivessem apenas passando por uma fenda ou pela outra. Se fosse apenas isso, você veria dois borrões na tela, um atrás de cada fenda. Mas não é isso que você vê. Você vê um padrão de interferência. Listras, regiões onde muitos elétrons chegam e regiões onde nenhum elétron chega. Exatamente o tipo de padrão que ondas fazem quando interferem umas com as outras. Mas espera, como um único elétron pode interferir consigo mesmo? Ele passou por uma fenda ou pela outra, certo? Como ele pode criar um padrão de interferência que só faz sentido se ele de alguma forma passou pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferiu consigo mesmo? E fica pior, muito pior. Se você coloca detectores nas fendas para ver por qual fenda o elétron realmente passa, o padrão de interferência desaparece completamente. De repente você vê apenas dois borrões, exatamente o que esperaria se os elétrons estivessem passando por uma fenda ou pela outra. O ato de olhar, de medir por qual fenda o elétron passa, muda fundamentalmente o que acontece. Deixa eu repetir isso porque é absolutamente crucial. Quando você não olha, cada elétron individual de alguma forma passa pelas duas fendas e interfere consigo mesmo. Quando você olha, o elétron passa por uma fenda ou pela outra e não tem interferência. O universo se comporta diferente dependendo se você está olhando ou não. Isso não é filosofia barata. É resultado experimental verificado milhões de vezes. E não tem nada a ver com o detector perturbando o elétron de alguma maneira grosseira. É fundamental. A natureza simplesmente não permite que você saiba por qual fenda o elétron passou e ainda veja o padrão de interferência. Você pode ter um ou outro, mas não ambos. Então, o que diabos está acontecendo? Deixa eu te contar a maneira que eu desenvolvi para pensar sobre isso e que revolucionou a física teórica. É chamada de formulação de integral de caminho da mecânica quântica. E a ideia central é tão maluca, tão contraintuitiva, que quando eu apresentei pela primeira vez, a maioria dos físicos pensou que o gestor estava louco. Aqui está o tom da ideia. Quando um elétron vai do ponto A ao ponto B, ele não pega um caminho específico. Ele pega todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Todo o caminho que você pode imaginar. O caminho reto, um caminho que faz uma curva para o lado, um caminho que vai até a Lua e volta. Literalmente todo o caminho possível contribui para a amplitude de probabilidade final. Cada caminho tem uma amplitude associada, um número complexo que eu represento como uma setinha com comprimento e direção. A direção da setinha depende da ação clássica ao longo daquele caminho. E aqui está o truque. Você soma todas as setinhas de todos os caminhos possíveis, e o resultado final te dá a probabilidade do elétron chegar no ponto B. Agora você pode estar pensando, isso é completamente insano. Como um elétron pode explorar todos os caminhos possíveis, incluindo caminhos que vão até a Lua, mas funciona?
Quando você faz os cálculos direito, você obtém exatamente as mesmas respostas que a equação de Schrödinger te dá. Só que agora, você tem uma nova maneira de pensar sobre o problema que torna certos cálculos muito mais fáceis. E aqui está por que luz viaja em linha reta na maioria das situações. Não é porque ela tem que viajar em linha reta, é porque quando você soma as contribuições de todos os caminhos possíveis, os caminhos que estão longe do caminho clássico de ação mínima tendem a se cancelar. As setinhas apontam em todas as direções e se anulam. Os únicos caminhos que realmente contribuem são aqueles perto do caminho clássico, onde a ação é aproximadamente estacionária. Então, a física clássica, o mundo que a gente vê no dia a dia, onde objetos seguem trajetórias definidas, é apenas uma aproximação. É o que emerge quando você soma contribuições quânticas de trilhões de partículas. No nível fundamental, partículas exploram todos os caminhos possíveis. Agora, deixa eu conectar isso de volta ao experimento da fenda dupla. Quando ambas as fendas estão abertas e você não está medindo por qual o elétron passa, você tem que somar as amplitudes de todos os caminhos que passam pela fenda, um com todas as amplitudes de todos os caminhos que passam pela fenda 2. E quando você faz isso, você obtém interferência. Algumas regiões da tela têm setinhas que se somam construtivamente, outras têm setinhas que se cancelam destrutivamente, daí o padrão de listras. Mas quando você mede por qual fenda o elétron passa, você quebra a coerência quântica. Você força o elétron a escolher um caminho ou outro. E quando você só tem caminhos passando por uma fenda, não tem nada com que interferir. Sem interferência, sem listras. Apenas dois borrões. E aqui está algo que sempre confunde as pessoas. Medir não significa necessariamente que um humano consciente está olhando. Medição no sentido quântico significa qualquer interação que cria uma correlação entre o sistema quântico e o ambiente. Quando o elétron interage com um detector na fenda, ele fica emaranhado com aquele detector, e isso é suficiente para destruir a interferência. Deixa eu te contar sobre outra coisa estranha da mecânica quântica que seu professor provavelmente não enfatizou o suficiente. Na mecânica clássica, você pode, em princípio, medir tudo sobre um sistema: posição, velocidade, energia, tudo, com precisão perfeita. Mas na mecânica quântica, algumas quantidades não podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Por exemplo, quanto mais precisamente você sabe a posição de uma partícula, menos precisamente você pode saber seu momento. E isso não é porque nossos instrumentos não são bons o suficiente. É fundamental. A natureza simplesmente não permite que posição e momento sejam simultaneamente bem definidos. Eles são o que a gente chama de observáveis incompatíveis. E aqui está por quê, do ponto de vista da integral de caminho. Posição bem definida significa que você sabe por onde a partícula passa, mas momento bem definido significa que a partícula tem uma onda de probabilidade espalhada por todo o espaço. Você não pode ter ambos simultaneamente porque são modos fundamentalmente diferentes de descrever o estado quântico. Agora deixa eu falar sobre superposição, porque é talvez o conceito mais mal compreendido da mecânica quântica. As pessoas adoram dizer que um elétron está em dois lugares ao mesmo tempo, ou que o gato de Schrödinger está simultaneamente vivo e morto, mas isso não está certo. Isso sugere que existe alguma realidade definida onde duas coisas contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo. A verdade é mais sutil. Antes da medição, o sistema não está em um estado definido. Ele está em uma superposição de estados possíveis. Não é que ele está em múltiplos estados, ao mesmo tempo. É que ele simplesmente não está em nenhum estado definido até você medir. A medição não revela um estado pré-existente. A medição cria o estado. E isso me leva ao que eu acho ser a lição mais profunda da mecânica quântica. A natureza fundamental da realidade não é feita de coisas com propriedades definidas. É feita de possibilidades, de amplitudes de probabilidade, de ondas no espaço de Hilbert. As coisas com propriedades definidas que a gente vê no mundo macroscópico emergem apenas quando os sistemas quânticos interagem com ambientes grandes e complicados. Deixa eu te dar um número concreto de quão bem a mecânica quântica funciona. Usando integral de caminho e eletrodinâmica quântica, eu calculei o momento magnético do elétron. A teoria prevê 1.1596552 do 8. O experimento mede 1.1596552 do 8.
Eles concordam até a 10ª casa decimal. Isso é precisão de medir a distância de Los Angeles a Nova York com erro menor que a largura de um cabelo humano. Então, quando eu digo que ninguém entende mecânica quântica, eu não quero dizer que a teoria está errada ou incompleta. Ela funciona perfeitamente. O que eu quero dizer é que ninguém consegue te dar uma imagem mental, um modelo mecânico, de como realmente funciona no nível profundo. Não existe maneira de visualizar superposição. Não existe analogia clássica para emaranhamento quântico. Não existe modelo simples que explique por que medição colapsa a função de onda. Einstein odiava isso. Ele disse que Deus não joga dados. Mas no nível quântico, Deus definitivamente joga dados. Processos quânticos são fundamentalmente probabilísticos. Você não pode prever o que um elétron individual vai fazer. Você só pode calcular probabilidades. E essa aleatoriedade não é porque a gente não sabe o suficiente. É intrínseca à natureza da realidade. Agora, deixa eu te contar minha abordagem de ensino de mecânica quântica. Eu digo para os meus alunos: não perguntem, como pode ser assim? Você vai ficar maluco tentando entender. Aceite que é assim. Aprenda as regras matemáticas. Use-as para fazer previsões. E quando as previsões se confirmarem com precisão absurda, aceite que você tem uma teoria que funciona, mesmo que você não consiga visualizar o que está acontecendo. É como os antigos babilônios prevendo eclipses. Eles tinham regras matemáticas para calcular quando eclipses aconteceriam. E funcionava. Eles podiam prever eclipses com boa precisão, mas eles não entendiam que a Terra orbitava o Sol, que a Lua orbitava a Terra, que eclipses aconteciam quando sombras se alinhavam. Eles só tinham regras que funcionavam. A diferença é que com eclipses, a gente eventualmente desenvolveu um modelo mecânico que faz sentido. Com mecânica quântica, eu suspeito que nunca vamos ter um modelo assim. O mundo quântico simplesmente não funciona de maneiras que nossos cérebros, que evoluíram para lidar com objetos macroscópicos, conseguem visualizar facilmente. E sabe de uma coisa? Eu acho isso absolutamente maravilhoso. A natureza é mais estranha, mais rica, mais surpreendente do que qualquer coisa que a gente poderia ter imaginado. E Integral de Caminho me deu uma maneira de calcular através dessa estranheza, de fazer previsões verificáveis, de desenvolver toda a eletrodinâmica quântica. Então, quando seu professor te ensinou mecânica quântica, ele provavelmente te deu a equação de Schrödinger, te falou sobre funções de onda colapsando, talvez mencionou o princípio da incerteza, mas ele provavelmente não te mostrou integral de caminho. Ele não te disse que partículas exploram todos os caminhos possíveis. Ele não admitiu que ninguém realmente entende o que está acontecendo. Ele tentou te dar uma versão domesticada, digerível da mecânica quântica. Mas a verdade não é domesticada. É selvagem, é estranha, é linda. E quando você aceita isso, quando você para de tentar forçar mecânica quântica em modelos clássicos e apenas aceita as regras do jogo quântico, algo mágico acontece. Você começa a ver padrões. Você desenvolve intuição quântica. Você aprende a navegar nesse mundo estranho. E essa é a mecânica quântica como eu a vejo. Não como algo que você entende no sentido comum, mas como algo que você aprende a usar, a calcular com, a fazer previsões incríveis com. E no processo, você percebe que o universo é muito mais interessante do que você imaginou. Essa é a lição que seu professor nunca te ensinou, mas agora você sabe.